Zané Caruca, boa noite. Quero saudar aqui em especial meus parentes indígenas que estão aqui. Tem aqui Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Temos aqui o João Neves, do Amapá, está por aqui, coordenador da executiva da COIAB, e os parentes aqui da Bahia, que vieram aqui também, nesse momento. Eu quero muito agradecer pela vinda de vocês, que, claro, estão num outro estado, e sendo territórios indígenas é nosso, mas muito bom ser acolhida pelos originários da região, E aí saudar a todos vocês, a plenária, e agradecer muito, assim, pela vinda, por atender o convite da SESI. E fiquei muito feliz de ver esse auditório aqui lotado, porque hoje tem sido tão difícil da gente poder conseguir também ocupar até os espaços de debate, Então, acho que esse aceite de vocês de vir nesse momento é porque, de fato, nós estamos indignados, E, para começar, primeiramente, fora Temer! Fora Temer! Isso, é assim que a gente agora começa bem em todo canto, Não tiver isso, parece que a gente não pisa no chão direito, Bom, gente, e aí, para começar mesmo, dizer que, de fato, nós nunca estivemos satisfeitos com o padrão, como apresentaram aqui agora. E é por nunca estar satisfeito com o padrão, é que a gente se mantém na luta, é que a gente se mantém junto, é que a gente tenta se fortalecer cada vez mais. E nesse momento em que o país atravessa toda essa crise política, essa instabilidade, essa conjuntura tão complicada, para não dizer dramática, cruel, é que a gente precisa, de fato, estar se juntando cada vez mais, E, de todo esse processo, nós, povos indígenas, sempre estivemos presentes na luta, sempre estivemos fortes na resistência, sempre foi o que nós sempre soubemos fazer de melhor, é a luta e a resistência. Se não fosse a nossa resistência, a gente nem existiria mais, E eu falo isso, assim, aqui ainda com mais propriedade por estar na Bahia, porque foi exatamente o local onde começou todo o processo de colonização, E assim mesmo, tentaram nos escravizar e a gente reagiu, Tentaram nos matar, a gente gritou. E hoje, mais uma vez, tentam nos massacrar, tirando direito, mas a gente está aí a cada dia renascendo, se fortalecendo, se juntando. Porque quando a gente não pode também sozinho, a gente chama essa corrente maior, para se juntar a gente. E é assim que a gente vem resistindo durante todos esses tempos. Que para nós nada nunca foi fácil. Tudo que a gente conseguiu foi com muito esforço, foi com muita luta, e agora, mais do que nunca, é preciso fortalecer a nossa luta e as alianças, E aí eu volto agora para bem mais recentemente, trazendo assim um pouco do que foi os 30 anos, esses últimos 30 anos, de luta, de existência e de resistência dos povos indígenas, Um pouco antes da Constituinte, as lideranças indígenas se juntaram, se organizaram para poder fazer com que os constituintes escrevessem o direito dos povos indígenas. Então, aquele momento também não foi fácil, foi muito difícil, estava saindo da ditadura, E aí conseguir fazer com que eles se sensibilizassem para colocar a questão indígena também não foi fácil. Muitas lideranças indígenas que estiveram nesse processo não sabiam ler, não sabiam escrever, mas mesmo assim a gente conseguiu garantir 2 artigos. Foi pouco? Foi. Foi suficiente? Foi. Não foi suficiente, Mas eles conseguiram fazer com que o direito estivesse ali escrito. E logo em seguida, nos anos que se seguiu a promulgação da Constituição, essas mesmas lideranças entenderam que somente o fato de estar escrito ali na Constituição não ia adiantar muita coisa. Era preciso fazer uma nova luta para fazer cumprir esse direito. Então, pré-constituinte, a luta para garantir o direito; pós-constituinte, a luta para fazer cumprir o direito adquirido. E aí, nos últimos anos, agora, a luta ela vem no sentido de não perder o direito adquirido.
A gente não está mais agora aí, vamos buscar, né? A gente está agora muito nesse campo de pelo menos manter o que a gente conquistou, o que a gente garantiu até agora. E aí exatamente nesse sentido de tentar manter o direito, é que eu digo para vocês que hoje, no Congresso Nacional, tramitam 182 medidas totalmente anti-indígenas, seja no sentido de suprimir direito, seja no sentido de retroceder direito, ou seja no sentido de negar direitos. Porque para poder passar por cima de nós e reverter o que a gente já conseguiu, estão tentando agora flexibilizar a legislação, sobretudo no que diz respeito, né, ao direito territorial. Dessas 182 medidas, 19 delas diz respeito diretamente à flexibilização do licenciamento ambiental. E esse licenciamento ambiental, né, eles querem facilitar para quê? Para poder passar todos os seus projetos de desenvolvimento, né, segundo é o seu entendimento, né, de aumento da economia, que é por meio de quê? Por meio das hidrelétricas, nos territórios indígenas, territórios quilombolas, no entorno lá dos pescadores, dos ribeirinhos, né, que atinge diretamente também todos os povos tradicionais, né. É para implantar duplicação de ferrovias, é para poder fazer mais estradas e, principalmente, para poder fazer, né, a ponte para o futuro. Que esse que é agora, né, que é o lema aí desse desgoverno, né, quando, assim que assumiu, ainda disse, os povos indígenas não merecem passar pela ponte do futuro. E aí nós temos que mostrar para ele que nós temos que derrubá-lo de cima dessa ponte, porque essa ponte não serve para nós. Não serve para nós, não serve para ninguém, né? E a nossa luta precisa continuar nesse mesmo sentido, no mesmo tom que a gente já vinha fazendo, né? Porque não quer dizer que a gente está começando a luta agora. Não é agora que as coisas estão ruins. A gente já vem enfrentando isso há muito tempo, né? E nunca nenhum governo teve a nossa pauta como prioridade. Só que a gente conseguia ainda manter um diálogo. A gente estava conseguindo entrar em alguns espaços, né? E tentar dar um passo. Agora há uma declaração pública, né, entre os três poderes. No executivo, né, todo dia é uma tentativa de mudança aí por meio de portarias, por meio de decretos. No legislativo, vem por meio de proposta de emenda constitucional, por meio de projeto de lei, por meio de projeto de lei complementar. São tantas as formas que acham aí para poder agilizar, né? E no judiciário, que era um aí poder que a gente tinha como aliado, hoje está adotando aí um marco temporal, né, onde faz uma interpretação de que só pode ser considerado território indígena, né, aquele local onde se comprova a presença indígena até o dia 5 de outubro de 1988, que foi o dia da Constituição e que garantiu aí o direito territorial, né? Então, aquele espaço ali, mesmo que haja uma reivindicação por ser um território tradicional, se não tem a prova de que tinha um indígena ali naquele período, o STF entende que não é território indígena. E a gente sabe que muitas e muitas terras não estiveram com os indígenas presentes naquele momento porque tinham sido expulsos, porque foram vítimas de conflitos, por doenças, né? Vários foram as motivações que não permitiram que ele estivesse ali naquele momento. Principalmente os conflitos com fazendeiros, né, nos locais onde essas terras foram entregues ao fazendeiro, principalmente no período da ditadura, né, que foi o período que mais houve o roubo de terras indígenas, né. E aí, como se não bastasse, agora se coloca um ministro da Justiça, né, que faz uma declaração aqui, a gente não diz mais que é uma afronta ou que é um ataque, mas que é um escárnio, né, aos povos indígenas, porque só pode querer ficar mesmo indo da nossa cara quando diz que terra não enche barriga de ninguém. Né? Então, são várias declarações como essa desse ministro, né, que afronta diretamente não só o direito, mas afeta a vida. Porque quando ele faz uma declaração como essa, ele já está aí dizendo qual que é o tom, né, qual que é a canetada que ele vai dar. Né? Da mesma forma,
os deputados, que hoje são os aliados, que inclusive negociaram a entrada desse ministro, né, eles fazem declaração pública mandando, né, os seus comparsas nos estados a se armarem. Se armem, eles falam. Não vamos deixar que esses invasores entrem em nossas terras. Então, olha só a que ponto que chegou, né? O local que é terra tradicional, o indígena não está lutando pela sua retomada, lutando para retomar o território, a gente é que é considerado como invasor. Né? E essa declaração está sendo orientada, inclusive pela Confederação Nacional da Agricultura, né? Antes comandada pela Cátia Abreu, né? E agora por outros que têm o mesmo entendimento, de orientar os estados, né, a dizer que não é para sair da terra, não é para permitir a entrada desses invasores nas suas terras. Né? Então, isso foi passado para o Pará, passado para o Maranhão, para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso. E aí, gente, né, a nós resta o quê? Né? Resta nos organizarmos em espaços como esses, juntar nossos aliados, nossos parceiros, porque nós estamos na mesma situação, estamos no mesmo barco de luta, né? A PEC 215, que é uma das mais graves que tramita no Congresso Nacional, ela não afeta somente o direito dos povos indígenas, né? Mas afeta o direito aí também do território quilombola, impede também aí o cuidado, a criação de unidades de conservação e ainda abre aí um precedente para poder rever as terras já regularizadas, as terras já demarcadas. Então, essas medidas que estão hoje tramitando, ela coloca todo mundo na mesma situação de insegurança. Né? E esses do licenciamento também coloca a gente junto na mesma situação, porque flexibiliza para implantar empreendimento, e quando se implanta esse empreendimento, hoje está aí o exemplo do que foi Belo Monte. Né? Tanto que a gente levou essa causa para o mundo inteiro conheceu Belo Monte e hoje está aí. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vocês podem procurar o vídeo que chama Belo Monte após a inundação. Porque tem lá hoje a situação que não só os indígenas ou os pescadores passam, que foi quem puxou a luta lá, mas a própria cidade também hoje sofre, né, muitos prejuízos, muitas consequências causadas por essa obra. Da mesma forma, né, tem um complexo grandioso pensado lá para o Tapajós, que é vizinho lá do Rio Xingu, no Pará, e que também está já prevendo a mesma situação, que inclusive essa tem aldeias, né, e povos ali para serem expulsos lá do seu local, né? E aí agora, no ano passado ainda, houve a suspensão, o arquivamento dessa obra de Belo Monte, aliás, do Tapajós, né, sob a alegação de que atendeu aí o pedido dos mundurucus que fizeram a resistência, que fizeram a luta, né? Só que aí, claro, a gente sabe que por trás disso, né, paralisou um pouco e aí deu uma calma, porque nessa crise econômica não tiveram o dinheiro suficiente para poder fazer a obra. E aí, para poder dizer que estão atendendo o pedido, né, deu uma paradinha, mas que isso realmente não está totalmente arquivado, né? A qualquer momento ela pode voltar a aparecer. Da mesma forma, tem um projeto de lei da mineração de número 1610, que permite a mineração em territórios indígenas. E a gente tem feito muito esse debate, né, no sentido de também trazer à tona o que foi o exemplo do garimpo aí na década de 70, na década de 80, e as consequências que ficou, né? E mesmo assim, eles tentam iludir e mostrar, e às vezes até convencer parentes mesmo de que a mineração vai ser boa e que vai servir, que vai beneficiar também os indígenas, né? E a gente tenta fazer com que isso eles não sejam dominados por essa informação que a gente sabe que, de fato, né, não é verdadeira, né? E assim, gente, desses 182 medidas que tramitam no Congresso Nacional, todas afrontam não só o direito, né, mas a vida. Porque hoje, a cada declaração que esse desgoverno faz é um anúncio de uma guerra para nós. E para isso a gente está se preparando, né? Final de abril, nós vamos realizar o acampamento Terra Livre em Brasília, é o 13º acampamento,
Todos os anos a gente faz lá, faz a marcha, a exemplo do que foi 2013, a ocupação do plenário da Câmara, né, quando nós indígenas, conseguimos barrar uma sessão, que inclusive era quando se tentava aprovar a PEC 215, e de lá para cá a gente vem todo ano inovando, renovando nossas estratégias, né? E final de abril nós vamos agora realizar o acampamento Terra Livre e estamos convidando todos os movimentos sociais, todos os segmentos que puderem estar presentes. Você já vai estar convidado para a nossa mesa de debate, né? Assim como pescadores, MST, quilombolas, né? Vários são os segmentos que nós estamos listando para convidar, para estar nesse momento somando com a nossa luta. Porque a gente já sabe, já entende que o momento é de fortalecer essa corrente, de fortalecer as alianças, porque cada um sozinho não vai ter força para poder, né, a gente desconstruir tudo que está posto aí contra nós. Né? E a gente precisa, de fato, de estar se organizando, estar se juntando, fortalecendo essa luta, gente. Porque a gente só vai deixar eles avançarem se a gente quiser. Nós somos maioria. E junto nós somos muito mais fortes. Muito obrigada. Obrigada, Sônia.